Passada, nós estudamos o livro de Salmos, o livro de Provérbios. E hoje nós vamos então encerrar os 5 livros poéticos que estão ali no Antigo Testamento. Nós vamos estudar Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui já de antemão. Quanto mais eu estudo o livro de Eclesiastes, mais eu vejo a tremenda mensagem que Eclesiastes tem para nós, para o nosso coração, para a nossa vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês também, um pouquinho hoje, dessa noite, né? Eu sei que vocês têm, a maioria das coisas que eu vou estar falando aqui, vocês têm no livro de vocês, mas alguns outros comentários que eu vou estar introduzindo para nós aqui, vocês não têm. Então, se você tiver condições de pegar uma caneta, um lápis, para você fazer algumas anotações, eu vou pedir para você fazer, tá bom? Olha só, Eclesiastes, então, vai tratar sobre a busca do homem por sentido e propósito na vida. Quer dizer, a busca do homem por sentido e propósito na vida. E nós vamos descobrir no livro de Eclesiastes que Deus é a fonte de todo o significado da vida. Ou seja, nós vamos ver que a interpretação correta do livro de Eclesiastes não pode ser dada sem observar a conclusão no capítulo 12, tá bom? Mas vamos aqui então falar um pouquinho sobre a divisão do livro de Eclesiastes. Já no capítulo 1, nos primeiros 11 versos, nós temos a premissa, né, que é o fato inicial a partir do qual se inicia, né? O fator inicial a partir do qual se inicia um raciocínio. Então, isso é a premissa. A gente tem aqui o início de um raciocínio. E aí, o que é o início do raciocínio? Que tudo é inutilidade, que a vida é um ciclo interminável de repetições. Então, essa é a premissa. Do versículo 12 do capítulo 1 até o capítulo 6, ele vai falar da prova, que ele não encontrou significado em nada na vida, nem na sabedoria, nem no prazer, nem no trabalho e nem na riqueza. E aí, do capítulo 7 até o capítulo 12, realiza que ele encontrou significado. E qual é o significado da vida? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E, acima de tudo, descanse na soberania de Deus. Quer dizer, que perfeito momento que nós estamos para estudar o livro de Eclesiastes, né? Quer dizer, talvez muitas pessoas, o medo, uma das coisas que o medo causa no coração do indivíduo é que causa a perca de perspectiva, né? As pessoas perdem a perspectiva. E aí as pessoas começam a perguntar, aonde está Deus no meio de tudo isso, né? E aqui nós temos Eclesiastes exatamente falando, olha, tema a Deus, guarde os seus mandamentos, se descanse na soberania de Deus, porque Deus continua, né? No mesmo lugar que ele sempre esteve, reinando sobre todas as nações. Então vamos lá. Vamos tratar um pouco da premissa, que são os 11 primeiros versículos do capítulo 1, tá bom? Aqui a premissa do escritor de Eclesiastes é que a vida é uma inutilidade, ou seja, que a vida é um ciclo interminável de repetições. O autor começa com essa proposição básica, e ele então se propõe a provar isso. A premissa que ele apresenta é que tudo na vida é inutilidade. A palavra hebraica é a palavra hevel, ou hevel, né? Que significa vapor ou fumaça. A gente traduziu na língua portuguesa como inutilidade, que a vida é inútil ou sem sentido. Mas, na verdade, o termo no hebraico hevel significa vapor ou fumaça, semelhante àquilo que Tiago fala, que o que é a sua vida? É como uma neblina, quer dizer, ali o que Tiago fala, o grego utilizado ali, ele é muito, vamos dizer assim, coincide muito com o significado da palavra revel no hebraico.
Tá? Então, a vida seria como um vapor, a vida seria como uma fumaça. E o termo revel aparece 38 vezes nesse livro de Eclesiastes. Então, só para você ver a importância do tema, né? Quer dizer, o que o autor está dizendo? A vida parece ser vã e não leva a lugar nenhum. A vida é como uma neblina, a vida é como uma fumaça, que agora eu estou vendo, mas daqui a pouco ela se dissipa. Ora, a premissa dele está correta, certo? Vamos continuar. Eclesiastes vai tentar responder a velha pergunta básica, filosófica e teológica: qual é o significado e qual é o propósito da vida? Já que a vida aparenta ser um ciclo interminável de repetições, seu raciocínio, um dia desemboca no outro dia e uma coisa desaparece e outro toma o seu lugar, qual é então o propósito de se viver? A pergunta é válida, certo? Porque é exatamente isso, a vida parece ser uma repetição. Você acorda, vai trabalhar, volta, dorme, acorda, vai trabalhar, volta, dorme. E essa repetição, né? Uma coisa, um dia vai acabando, vai começando um outro dia, acaba esse dia, começa outro. Uma coisa toma o lugar da outra e assim vai. Então, a premissa do escritor de Eclesiastes é: qual é o sentido de tudo isso? E aí, então, ele vai começar a argumentar. Vai do versículo 12 do capítulo 1 até o capítulo 6. Ele vai dizer, na argumentação dele, ele vai dizer que ele não encontrou significado em nada na vida. Ou seja, a prova dele é: tá vendo? Eu não encontrei nada. Eu fui buscar na sabedoria e não achei. Fui buscar no prazer. A vida deve ser vivida para prazer, para mim ter fã, para mim sair e me divertir. Né? Não achei significado. Fui procurar um trabalho. Mergulhei no trabalho e não achei significado na vida. Fiquei rico e ainda assim percebi que minha vida é miserável. Quer dizer, não achei sentido em nada. Aparentemente, ao final de uma vida longa, né, e bem-sucedida, o autor, que provavelmente foi Salomão, olhou para trás e refletiu acerca da sua própria experiência de vida, procurando significado na sabedoria, no prazer, né, vinho, riquezas, mulheres, no trabalho, mas são duradoura e nada disso. E não é verdade? Você compra qualquer coisa, você compra uma coisa nova, aquilo traz uma alegria momentânea que daqui a pouquinho já perdeu todo, né, toda aquela paz, aquela magia, né? Quer dizer, a gente vai percebendo que as coisas elas não conseguem suprir o anseio que nós temos, né? Ela não consegue suprir aquela sede que existe dentro do nosso interior. Então, a primeira conclusão do autor de Eclesiastes aqui foi que a vida deve ser vivida da melhor forma possível e deixar o inexplicável com a soberania de Deus. Ótimo. Começou então com a primeira conclusão. Porém, agora vai começar o capítulo 7 e vai até o capítulo 12, aonde nós vamos ver o encontro do significado, ou seja, como é que nós podemos interpretar toda essa crise existencial que todos nós temos, né? Isso não é um problema só filosófico, não é um problema só teológico para os filósofos ou para os teólogos. Esse é um problema que todos nós acabamos por viver isso, né? Todos nós temos essa crise. Qual é o sentido? Qual é o significado da vida? E aqui no capítulo 7 até o capítulo 12, o autor então de Eclesiastes diz que encontrou significado. E ele diz: olha, a primeira conclusão que eu tive, viva a vida melhor, ou viva a vida da melhor forma possível, que você puder, e deixe o inexplicável com Deus, é boa, mas não me satisfez, porque ela deixou de dar um norte para o sentido da vida. E à medida que ele contemplou a situação difícil do homem, em meio aos paradoxos e perplexidades da vida curta dele aqui na Terra, então ele finalmente concluiu que o homem deveria, em primeiro lugar, viver a vida da melhor forma possível, ser produtivo e
tirar o máximo das oportunidades, buscar a sabedoria e a justiça, lembrar-se de Deus como o nosso Criador, a quem nós haveremos de prestar contas, respeitar a Deus e obedecer a sua palavra, e em todo o tempo descansar na soberania de Deus, pois fora dos propósitos e dos planos de Deus não há nada que faça sentido na vida. Poxa, se Salomão foi de fato o autor de Eclesiastes, é muito interessante, porque nós sabemos que dinheiro não faltava para ele, poder não faltava para ele, tudo que você acha que pode trazer alegria, felicidade, contentamento para a vida do ser humano, com certeza Salomão tinha tudo isso à sua disposição. E ainda assim, ele lidava com esse problema. Se ele for o autor desse livro, ele lidava com esse problema. Qual é o sentido da vida? Uma coisa que não é apenas uma questão que está na mente daquele mais pobre ou do menos favorecido, mas está na mente de todos. Eu me lembro até hoje que quando nós tivemos a queda do mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos em 2007, 2008, 2009, eu já morava aqui nessa cidade onde eu moro. Na verdade, eu morava numa outra cidade perto da onde eu morava hoje, e era uma cidade muito rica. É uma cidade muito rica. E o índice de criminalidade ali era baixíssimo, era menos de 1%. Para você ter uma ideia, era menos de 1% o nível de criminalidade. Só que, em comparação, naquela época, o nível de suicídio havia crescido de uma forma exponencial. Porque as pessoas, os ricos daquela cidade, tinham colocado toda a sua esperança onde? Na riqueza. E aí, da noite para o dia, eles perceberam que tudo aquilo que eles tinham nos seus bancos tinha desaparecido. Ou seja, aquele valor ali no banco tinha sumido porque as bolsas do mercado tinham quebrado. Pensar. A gente às vezes tem aquela mentalidade: ah, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ser mais feliz. Ai, se eu tivesse esse carro, eu ia ser mais feliz. Ai, se eu tivesse. Ai, qual é o significado de tudo isso? Qual é o propósito de tudo isso? A gente está aqui lidando com uma situação que todos nós questionamos. Só que quando você chega do capítulo 7 até o capítulo 12, você vai começar a ver a conclusão. E a conclusão que nós temos aqui é isso que nós precisamos fitar os nossos olhos. É dessa forma que nós temos que ver. Eu vou repetir. Viva a vida da melhor forma possível. Ou seja, da melhor forma que você puder viver a sua vida, viva. Ame, seja generoso, né? Seja uma pessoa de bem, seja produtivo. Tire o máximo das oportunidades. Você quer ver uma oportunidade que nós temos? Essa, do coronavírus. Enquanto muita gente está vendo um problema, eu diria que a igreja tinha que ver isso como uma oportunidade. Né? O que é que Deus está querendo nos ensinar nesse momento? O que é que Deus está querendo que a gente venha? De que forma Deus deseja que a igreja venha refletir a sua glória nesse momento? Né? É muito bacana você estudar a vida de pessoas cristãos que viveram por épocas, né? A C.S. Lewis, outros cristãos que viveram épocas que tiveram problemas semelhantes. E ouvir o que eles têm a dizer, de como que Deus falava para eles que eles deveriam agir. A gente tem essas pessoas como heróis da fé. Chegou o nosso momento. Você não gostaria de ser reconhecido pela próxima geração como um herói na fé? Alguém que se levantou no meio de toda a multidão e falou: olha, Deus continua sentado no trono dele,
O sol continua nascendo e se pondo. Um dia nasce e o mesmo dia acaba, e no dia seguinte o dia nasce de novo. Isso ensina para a gente que Deus está no controle de todas as coisas. Você quer saber uma outra coisa? Esse é o momento para a liderança ser estabelecida, porque o líder ele se estabelece aonde? Na crise. É na crise que o líder surge. Ele vai na contramão, às vezes, da multidão, da voz do povo e dizer: não, olha, Deus faz isso, principalmente se tratando de liderança cristã, né? Então, olha só, nós temos uma oportunidade de provar a nossa fé, de ser encontrados fiéis ao Senhor e de ser também, quem sabe, uma pessoa que vai impactar as próximas gerações pelo exemplo que nós estamos dando, da forma como nós estamos lidando com essa situação. Então, tire o máximo das oportunidades. Busque a sabedoria. E nós sabemos que a sabedoria está onde? Está na palavra de Deus, está em temer ao Senhor, em amar ao Senhor, reverenciar o Senhor, respeitar o Senhor. Então, busque a sabedoria, busque a justiça, né? Fazer o bem, busque ser fiel, ser encontrado fiel, fazer a justiça, ajudar, estender a mão para o que está necessitado, em nome do Senhor. Jesus disse que se nós dessemos um copo de água para um dos pequeninos dele, era ele que nós estaríamos fazendo. Quer dizer, esse é o momento da igreja ser marcada pela generosidade que tanto nós amamos ler nas Escrituras, no Novo Testamento. A gente olha para aqueles irmãos da igreja primitiva e a gente fala: caramba, eles eram pessoas generosas, as pessoas iam até as igrejas porque as pessoas buscavam ajuda e eles encontravam. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou que maravilha vai ser se as pessoas começarem a buscar ajuda nos governos dos seus países e não conseguindo encontrar ajuda? O único lugar que eles vão encontrar para ajudar é na igreja? Eu não estou falando da instituição, estou falando de nós, a igreja. Imagina se a igreja se mobilizar de uma forma tão tremenda que é o único lugar aberto, entre aspas, que vai ter para oferecer ajuda para as pessoas lá fora é a igreja. Imagina o que Deus pode fazer com tudo isso. Então, esse é o nosso momento. Respeite a Deus, obedeça a sua palavra e entenda o que esteja acontecendo, o momento que você está passando. Confie no Senhor, descanse na soberania de Deus. Por quê? Fora dos propósitos e dos planos de Deus, não há nada que faça sentido na vida. Se você for buscar resposta, como os filósofos fizeram, tentando buscar resposta para o sentido e significado da vida fora de Deus, você não vai achar. E isso é uma coisa muito interessante, sabe por quê? Sabe onde você vê muita gente chegando a essa conclusão? Eu vou te falar onde que você encontra pessoas chegando a essa conclusão. No leito de morte. Quando você vai nos hospitais visitar, às vezes, as pessoas que estão quase morrendo. Ano passado, quando eu estive 2 semanas ali no hospital em São Paulo com a minha mãe internada, antes dela falecer, eu tive a oportunidade de ver várias pessoas que compartilhavam do mesmo quarto com ela. Algumas pessoas vinham, ficava 1, 2 dias, 3 dias, saía dali. Aí vinha outro, ficava 2, 3 dias, saía dali de novo. Aí vinha outro, ficava. Minha mãe ficou 2 semanas no hospital, pouco mais do que isso. Então, nós tivemos a oportunidade de conversar com muitas outras pessoas. E as pessoas, quando elas chegam a esse ponto, é onde começa, né? Meu, o que adianta tudo que eu fiz? O que adianta tudo que eu acumulei? Qual é o sentido de tudo isso? Deus. E aí eu lembro que algumas pessoas falavam assim: você é pastor? Eu vi você falando de Deus. Você pode orar comigo também? Quer dizer, a gente teve várias oportunidades de falar do Senhor Jesus para as pessoas que estavam ali, porque parece que é até desenho de Deus, né? O homem vai decaindo com a morte para que ele possa realmente abrir os olhos e ver que a única coisa que faz sentido, o único ser que faz sentido para nós na Terra é o Senhor, né? Então, vamos lá. Salomão, né?
Nós estamos dizendo aqui que Salomão, estamos entendendo que ele é o autor do livro. Salomão relatou então aqui que a sua própria busca e a busca de todo homem em geral por significado e propósito na vida acabará sempre desembocando em Deus ou nos propósitos de Deus, pois a vida sem Deus não possui qualquer significado. A mensagem desse livro para nós é que quando tentamos descobrir sentido e propósito na vida sem levar Deus em conta, nós não encontramos absolutamente nada. A vida sem Deus não passa de vaidade. Por isso que a premissa é: tudo é inútil, tudo é fútil. Mas lembre-se que agora, na conclusão, ele fala: sim, tudo é fútil, tudo é inútil, e a vida do homem é como um vapor. Porém, se você reconhecer a Deus, temer a Deus, buscar a Deus, a tua vida então pode ser regada de propósitos. João 10:10 diz o quê? Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida, vida plena, vida em abundância. Tá bom? Só Deus providencia ordem e sentido para a vida. A sabedoria, o prazer, o trabalho oferecem algum tipo de satisfação, mas não é uma satisfação duradoura. A vida é cheia de perplexos, de perplexidades, de paradoxos, de injustiça. É ou não é? A vida é. O homem precisa buscar em Deus. Cada dia deve ser visto como uma dádiva, um presente de Deus. Puxa vida, eu falo para você uma coisa, do meu coração para o seu coração. Como eu gostaria, hoje mesmo, que Deus transformasse o meu coração e me levasse a todos os dias ver que esse dia que Deus me deu é um presente e que eu devo viver ele na plenitude para Deus. A gente facilmente não faz isso. A gente se esquece, mas a gente deveria ver, poxa, eu tenho mais um dia, Deus me deu mais um dia para viver. O que eu posso fazer nesse dia para glorificar a Deus? Né? Todos os homens estão predestinados ao mesmo destino, é a morte. Todos nós vamos morrer e todos nós iremos comparecer diante do Senhor. Portanto, lembre-se de Deus como seu Criador. Descanse em Deus. O seu propósito e o meu propósito de vida está em Deus, está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu vou ler alguns versículos de Eclesiastes e também algumas outras passagens bíblicas que eu acho que faz muito sentido com o que nós estamos falando aqui, tá bom? Se você quiser anotar aí, anota aí no seu livro, ou então se você quiser abrir também, pode abrir comigo. Mas o primeiro é Eclesiastes 3:1, que diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tudo o que nós estamos vivendo vai passar. As pessoas estão perdendo a perspectiva, mas, meu irmão, posso te falar uma coisa? Daqui a alguns meses ou semanas, quem sabe, a gente vai olhar para trás e tudo isso vai ter passado. E aí eu te falo, como é que eu e você estamos usando o dia de hoje para fazer a diferença? Porque daqui a pouco tudo isso passou. Tá? Tudo para tudo há uma para toda tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:11 também diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Por isso que a gente precisa continuar buscando ao Senhor incessantemente, né? Versículo 14 de Eclesiastes 3 também diz que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Quer dizer, tudo que Deus faz vai permanecer. Estava conversando com algumas pessoas hoje, eu falei assim, pessoal, os céus e a terra vão passar, mas Deus permanece. Tudo isso que nós estamos vivendo vai passar e Deus permanece.
dizer, é hora de nós agora focarmos no Senhor, né, acima de tudo. Em Atos 17, versículo 24, diz que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Veja, a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E Tiago, capítulo 4, né, versículo 13 até o versículo 17, diz: Ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões e toda vanglória é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse é o livro, né, de Eclesiastes. O objetivo, o propósito, o significado, né, o propósito e o significado da vida está em conhecer a Deus, lembrar-se dele como nosso Criador, pois fora dos planos de Deus e dos propósitos de Deus não há nada que faça sentido na vida. Tá bom? Vamos agora passar para o nosso último livro dentro desse estudo dos livros poéticos do Antigo Testamento. O livro Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos vai tratar a beleza do amor bíblico na união de um homem e uma mulher no casamento. Vai mostrar que o casamento ele é um presente de Deus. Possui 8 capítulos que podem ser divididos em 4 partes. Nós temos do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 5, o cortejar, ou seja, a corte dos amados. O romance e o deleite sendo compartilhado e a espera para expressar isso através do sexo, né? Então, se nós temos aqui alguém que está nos ouvindo aqui no grupo hoje que ainda não é casado, presta atenção, tá bom? Aqui do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos o período da corte, ou o cortejar dos amados. O romance é compartilhado, no sentido de as palavras carinhosas, né? Tudo isso é compartilhado, mas a espera para expressar esse amor só depois do casamento, através do sexo. Quer dizer, a forma de expressar esse amor através do sexo vai vir após o casamento. O que acontece do versículo 6, né, até o capítulo 5. Nós temos aí a consumação no casamento. Agora, o desfrutar do sexo com o presente de Deus para o casamento. Depois do capítulo 5, versículo 2 até o capítulo 6, nós temos a confusão no casamento, né? Ou seja, dúvidas acerca de fidelidade. E depois, no capítulo 7 até o capítulo 8, a confirmação do compromisso e a reafirmação da mútua devoção. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais a fundo cada uma dessas divisões, né? A primeira divisão, como eu disse, é a corte dos amados, o cortejar deles, né? O amor e o romance sendo compartilhado, porém esperando para se expressar através do sexo. Cântico dos Cânticos aqui relata em forma de poesia romântica. E agora presta atenção, a poesia da língua romântica, nossa, né? Por exemplo,
Todas as línguas, praticamente, que têm origem no latim, como a nossa, o espanhol, francês, português, italiano, são conhecidos como línguas românticas. E a maioria das poesias, elas têm rima, né? Por isso que é uma língua romântica, né? Ela tem aquela rima e tal, aquela coisa bonita, né? Expressão do coração e tal. Mas você tem que entender o seguinte, a poesia hebraica não tem rima, tá bom? A poesia hebraica, ela não apresenta rima, ela vai apresentar o quê? Ela vai apresentar o reforçar de ideias, né? Mas não uma rima. Então aqui nós temos essa poesia romântica em hebreu, né? Em hebraico, desculpa, no livro de Cântico dos Cânticos, mostrando o registro histórico da corte e do casamento de Salomão com uma mulher sulamita. Agora, deixa eu fazer um parênteses. Isso que eu vou falar para vocês não aparece no seu livro do BTCP, tá bom? Mas eu quero apresentar para vocês as três principais interpretações do livro de Cântico dos Cânticos. Por quê? Porque o livro do BTCP diz que nós não temos, isso não deve ser utilizado como forma de interpretar o amor de Deus por Israel, ou de Cristo pela igreja. ah, mas vocês têm que entender que existem essas posições, tá bom? Quer dizer, existem três principais interpretações do livro de Cântico dos Cânticos. A primeira interpretação é a tradição judaica. A tradição judaica defende a posição de que o texto se trata de uma alegoria do amor de Deus por Israel. A segunda posição é a tradição cristã, que defende a posição de que o texto se trata de uma alegoria do amor de Cristo pela igreja, aparentemente como visto em Efésios capítulo 5, versículo de 25 a 33, tá bom? E existe uma terceira interpretação que diz que isso daqui, que o livro de Cântico dos Cânticos é uma coleção de poesia antiga, ou seja, uma coleção de antigos poemas de amor que faziam parte do ambiente cultural de Israel. Esses poemas eles celebravam a beleza e o poder do amor e do desejo sexual como um presente de Deus. Quer dizer, existem, portanto, três principais interpretações: a tradição judaica, a tradição cristã e os estudiosos nesses últimos 100 anos para cá, é a posição que mais tem sido defendida na questão da interpretação do livro de Cântico dos Cânticos, sendo uma coleção de antigos poemas de amor que faziam parte do ambiente cultural de Israel, celebrando a beleza e o poder do amor e o desejo sexual, tudo isso como um presente de Deus. Então, fechando aqui o parênteses, quando Salomão, como rei, visitou a região onde a mulher sulamita estava, que, segundo o texto, diz que ela era muito bonita, ela estava trabalhando numa vinha, ele se apaixonou por ela. Obviamente, né, que todo homem se apaixona, a primeira coisa é o quê? A atração emocional e física, né? Mais física do que emocional, né? Quer dizer, a primeira coisa que chama a atenção de um homem é o físico, né? Então, assim, a gente vê aí que houve uma atração emocional e física. Essa primeira parte do texto vai descrever a atração mútua de um pelo outro, da mesma forma que Salomão aqui teve uma atração física pela Sulamita, a Sulamita também teve uma atração por ele. Não sei se foi por ele ou pelo carrão que ele dirigia, mas tudo bem, né? Quer dizer, a gente nunca sabe, né? Mas olha só, aqui o texto diz, de uma forma romântica, que houve uma atração mútua, mas que coube refrear o apelo sexual. Caso contrário, o casamento poderia ser prejudicado. Isso que é muito interessante. Por mais que havia uma atração, eles não se entregaram para o apelo sexual até que o casamento fosse o quê? Estabelecido. Né? E isso é o que nós chamamos de corte entre os amados. Né? Seria um padrão bíblico para nós prescrevermos para aqueles que estão para casar? Com toda certeza. Vale a pena você esperar. Né?
Isso daí, com certeza, vai trazer muitos benefícios, né, para o seu casamento, se você que ainda não casou, tá bom? A segunda parte aqui que nós temos vai do versículo 6 até o capítulo 5, versículo 1, que é onde tem a consumação do casamento. Ou seja, eles desfrutam agora do sexo como presente de Deus para o casamento. O casamento agora é realizado, a excitação e o prazer da expressão do amor emocional e físico agora são exprimidos com a bênção e a aprovação de Deus. Quer dizer, agora eles estão indo para a cama, vamos dizer assim, debaixo da bênção e da aprovação do Senhor. E aí nós temos o versículo 2 do capítulo 5 até o capítulo 6, um momento de confusão, onde eles começam a ter dúvidas, né? A jovem esposa aparentemente teve um sonho que perturbou ela e gerou muita confusão com relação à fidelidade do marido dela. Quer dizer, coisas que aqui no caso do livro foi um sonho que ela teve que perturbou ela. Ela imaginou que não estava satisfazendo ele plenamente, né? E que ele havia então procurado prazer em outras mulheres. Né? Então, quer dizer, isso vale lembrar o seguinte, né? Que aqui no caso do texto, especificamente falando, né, que é uma poesia, né, bem sexual, vamos dizer assim, né, diga-se de passagem, a gente tem aqui uma questão de dúvidas com relação à fidelidade conjugal. Muitos casais passam por isso. Agora, olha que interessante. O interessante é que a Sulamita procurou o seu marido para conquistar o seu amor de volta. E aí, no capítulo 7 e 8, nós temos a reafirmação mútua. O casal é reunido, eles reafirmam o amor de um pelo outro e também o compromisso de um para o outro. Cada um deseja o outro no sentido de ser único na sua vida. E o compromisso é expresso como um selo sobre o seu coração. Quer dizer, é muito importante que o casal, aqui o texto está dizendo para a gente que, de forma poética, né, que pode surgir, às vezes, a dúvida, né, poxa, por vários motivos. O motivo aqui principal era a questão da fidelidade, né, do cônjuge para com o outro. Mas nós precisamos reafirmar o nosso selo, o nosso compromisso. Fazer uma aplicação, né? Que uma vez eu escutei até o pastor John Piper aqui nos Estados Unidos falando isso. Ele falou que permanecer casado não é permanecer apaixonado pro resto da vida. Eu falei, opa, o que é isso? Peraí, eu preciso ouvir isso de novo. Ele falou, permanecer casado não significa permanecer apaixonado pro resto da vida. Mas ele disse que o casamento é mais um compromisso que você faz, né? É uma aliança. E você honra esse compromisso. Qual o compromisso? Aquele compromisso que foi feito perante o Senhor, de que a única coisa que vai me separar de ti é a. Então, de uma linguagem poética, de um livro poético, de um livro de poesias, né? A gente pode aprender muita coisa. Se a tradição judaica tem razão de falar que esse livro expressa o amor de Deus para com Israel, pode ser que a gente veja realmente, né, como nós podemos ver em várias páginas do Antigo Testamento, o amor de Deus pelo seu povo infiel Israel. Se é Cristo e a igreja, a gente pode também ver da mesma forma. Se é um conjunto de poesias hebraicas, então nós temos muita coisa para aprender o nosso próprio relacionamento com o nosso cônjuge, através do que significa ser fiel ao compromisso que fizemos diante do Senhor, tá bom? Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos para mostrar como que o amor físico dentro do casamento entre um homem e uma mulher tem a aprovação de Deus. Veja, entre um homem e uma mulher, né? Deus projetou a expressão emocional e física do amor para ser plenamente realizada dentro dos laços do casamento.
entre um homem e uma mulher, e que ambos devem viver completamente comprometidos um com o outro. Os principais ensinamentos e características desse livro são o seguinte: a atração emocional e física entre um homem e uma mulher é bela, é agradável, né? Poxa, quem que não se lembra, né? Você que está casado aí, provavelmente você se lembra do dia que você olhou para ela e ela olhou para você, e os seus olhares cruzaram, né? E você falou, puxa, isso é bonito, é bonito. Quem que não gosta de uma boa história, de um romance bonito, né? Às vezes minha mulher fala assim, vamos assistir tal filme, eu falo, ai meu Deus, lá vem de novo água com açúcar. Ai, mas eu gosto, você só gosta de filme com tiro, com isso, aquilo, não sei o quê, e um que metralha o outro, e vem o cara com a espada e enfia na barriga do outro. Eu não gosto dessas coisas, e ela quer assistir aqueles filmes românticos, aí ela tá lá em lágrimas, e ela olha para mim, eu balanço a cabeça, assim, falo, ai meu Deus do céu. E ela, você não tem um pingo de sentimento, não sei o quê. Mas olha, todo mundo gosta, né, de um romance. É propósito e desejo de Deus que o ato sexual ele exista somente dentro dos laços do matrimônio. Ou seja, o propósito de Deus é que o sexo exista dentro das paredes protetoras do casamento. Caso contrário, a única coisa que causa é dor, é machucado. A expressão física do amor dentro do casamento é incentivada e aprovada por Deus. Se não houver um compromisso incondicional um com o outro, dificilmente haverá um relacionamento duradouro. Porque eu volto a dizer, o casamento é um compromisso, mais do que permanecer apaixonado. É um compromisso, né? Quer dizer, a gente tem que entender tanto, né, o meu corpo, né, é, o corpo da minha mulher, a gente vai mudando, né? Então, assim, a gente tem que amadurecer, a gente tem que, é o compromisso, né? Estar juntos pro resto da vida. Não se deixar envolver pelo sexo antes do momento certo, ou seja, do casamento diante do Senhor. E não permitir jamais, né, aquele sonho que a Sulamita teve, de que ele estava insatisfeito e que ele estava buscando um relacionamento extraconjugal, mostra para a gente o seguinte: isso destrói, porque a própria poesia mostrou que aquilo separou o casamento, até que eles vieram e reafirmaram o compromisso mútuo. Que o adultério estrague o leito do seu matrimônio. Não caia nessa armadilha. Tome muito cuidado. Tá bom? Algumas passagens que a gente pode estudar que são correlatas a esse tema, e a gente tem ainda um tempinho aqui, eu vou ler com vocês, tá? Se você quiser anotar aí, anota para você depois ver com calma. É Gênesis 2, versículo 18 a 24, que o Senhor declarou que não é bom que o homem esteja só. E Deus fez alguém que auxilie o homem. Então ele formou depois que formou da terra todos os animais, o Senhor trouxe ao homem, o homem deu nome a esses animais. Porém, a Bíblia diz aqui que, todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe para ele. Que imagem maravilhosa, né? Deus fez a sua filha, a mulher, e Deus foi o primeiro pai a levar a sua filha para o altar. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Seu casamento, quando você fez o compromisso com a sua esposa ou com o seu cônjuge, com o seu marido, né, com o seu cônjuge, você tem que ter em mente o seguinte: esse compromisso foi tomado na presença do Senhor. O Senhor foi a primeira testemunha desse compromisso. Malaquias 2, versículo 13,
em diante diz assim: a outra coisa que vocês fazem aqui é o profeta. Aí o profeta, você sabe que ele está descendo a lenha, né? Está metendo o cajado em todo mundo. Então, olha só. A outra coisa que vocês fazem, vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção para suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? Olha a resposta que o profeta trouxe. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à sua mulher. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. Por isso tenham bom senso. Não sejam infiéis. Jesus disse lá em Mateus 19, né, alguns fariseus se aproximando dele, versículo 3 em diante. Alguém perguntou para ele assim: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta deles para Jesus: por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Qual foi a primeira resposta que Jesus deu para os fariseus? Porque até então, Moisés tinha permitido dar a carta de divórcio, né? E é o que eles trazem logo em seguida. Se você continuar lendo o texto, a partir do verso 7, eles falam isso para Jesus. Então, por que Moisés permitiu a carta de divórcio? E aí Jesus fala, em outras palavras, né? Porque vocês são tão duros de coração que vocês não estão dispostos a pagar o preço do compromisso que vocês um dia fizeram diante do Senhor. Mas a primeira resposta de Jesus é qual? Vocês, fariseus, que conhecem muito bem a Bíblia, não leram? Não leram? Vocês ensinam e vocês nunca leram? Desde o princípio o Criador fez homem e mulher e que os dois se tornariam uma só carne e que eles já não são. Então, como é que você quer separar o que é um? Está entendendo? Como que é sagrado o relacionamento perante o Senhor? 1 Coríntios capítulo 6 diz: vocês não sabem que os membros do corpo de vocês, ou vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, pois está escrito: os dois serão uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Vocês não sabem que vocês são santuário, templo do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 7, versículo 3 diz que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. 1 Coríntios 13, versículo 4 diz que o amor é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e ele nunca acaba, nunca perece. Efésios 5, versículo 21 em diante diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos.
Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, assim como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. E aí ele se refere a Gênesis. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Interessante, né? A mulher sujeite-se ao seu marido. O marido ame a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja. Eu diria que é muito fácil para uma mulher se sujeitar à liderança de um homem que ama ela de forma incondicional. Vou repetir. O texto não está dizendo que a mulher tem que obedecer o mandão da casa, o ditador da casa, que ele tem que ficar sentado no sofá e ela fazendo tudo. Porque se você procurar observar o texto diz que nós, maridos, devemos amar as nossas mulheres assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela para santificá-la, para apresentá-la como igreja gloriosa. Ou seja, uma mulher que sabe, que sente, que é amada pelo seu marido de forma incondicional, ela não tem problema nenhum de se submeter ao amor e à liderança dele em casa. Uma das coisas que eu falo para minha esposa, e uma das coisas que eu falo com a minha filha, né, que eu tenho uma menina também, que está crescendo. Ela está com 10 anos, está crescendo, está virando uma mocinha. Daqui a pouco vai estar voando um monte de gavião para querer pegar ela, né? E eu já falei para ela, né, que todos eles vão ter que ir comigo para o Amazonas. E eu vou jogar no lago e sobreviver o jacaré pode casar com ela, né? Se não sobreviver, morre lá mesmo e acabou. Mas olha só, brincando, quando nós olhamos para essa poesia hebraica, a gente vê que existem princípios da palavra de Deus que deveriam reger o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, ou que deveria reger o nosso casamento com aqueles que pretendem ser os nossos cônjuges. Para aquele que não é casado, né, ainda, procure honrar a Deus com o seu corpo, não entregando o seu corpo, mas observando, né, que você pertence a Deus, o seu corpo pertence a Deus, e que você precisa entender que o momento certo para você entregar o seu corpo é depois de estar debaixo da bênção de Deus. Você que é casado, honre a Deus com o seu corpo, né? Não saia por aí, como o próprio texto ensina, buscando às vezes um relacionamento extraconjugal. A Sulamita teve um sonho que perturbou, e isso estraga qualquer relacionamento, por mais que seja um relacionamento bonito, né? Qualquer saída extraconjugal vai destruir esse relacionamento. Tá bom? Agora, lembre-se o seguinte também, porque eu sei que isso daqui que nós estamos falando é o que nós temos como palavra de Deus para as nossas vidas. Mas eu lembro que muitas vezes quando a gente conversa sobre essas coisas, tem algumas pessoas que falam assim, pastor, e no meu caso que eu tive envolvimento sexual antes de casar, ou eu já tive envolvimento sexual e não me casei. Deixa eu te falar uma coisa, e eu espero que o Espírito de Deus venha convencer o seu coração.
Você que está me ouvindo hoje, que vivenciou isso no passado, saiba que hoje é o dia para você, então, confessar o seu pecado, pedir perdão a Deus, e tomar uma decisão de tomar uma vida, de viver uma vida que vai glorificar a Deus. Esperar pelo momento certo para você se envolver sexualmente com uma pessoa, não se entregar para qualquer um, para qualquer pessoa, mas realmente ter um objetivo. Eu quero viver para Deus, eu quero que o meu cônjuge seja um homem ou uma mulher de Deus também, e eu vou buscar no Senhor essa pessoa para fazer, para compartilhar a vida comigo. Se você já teve algum problema de infidelidade conjugal e até hoje você superou isso, mas você nunca teve uma convicção do quanto isso de quanto isso fere, né, o coração de Deus e fere o coração do seu cônjuge, ou feriu e fere a família de uma forma geral. Hoje é o dia para você também se arrepender. Hoje é o dia para você buscar o perdão de Deus e tomar uma decisão de, então, viver a sua vida para a glória de Deus. Quer dizer, quando você for abordar, e agora eu falo para vocês, líderes, quando vocês forem abordar esse tema nas suas igrejas, nos seus grupos, nos seus lares, não se esqueçam, sim, de trazer a verdade da palavra de Deus. Mas não se esqueça também que o nosso Deus é um Deus perdoador, é um Deus que dá uma nova chance. Sabe por quê? Na sociedade que a gente vive, tudo isso que a Bíblia diz que é propósito de Deus, eles dizem que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você ter sexo antes do casamento. Não tem problema nenhum você ter um relacionamento extraconjugal. É normal. Eu trabalhei em corporações antes de ser pastor tempo integral. Eu trabalhei por muitos anos numa grande corporação. A coisa mais normal que tinha na empresa onde eu trabalhava era relacionamentos extraconjugais. Era o que mais tinha. Meu chefe tinha relacionamento extraconjugal, o meu colega de departamento tinha relacionamento extraconjugal, e a gente sabia de tudo. E o pior de tudo, a gente ia para as festas e lá estavam eles com as suas esposas e eu falava assim: caramba, mano, como é que pode, cara? O cara tá com a esposa dele e passa a amante na frente, dá aquela piscada, ninguém percebe, ninguém sabe de nada. Agora os olhos de Deus estão em todo lugar. Então tudo isso é normal, mas não é o plano de Deus para nós. Você quer viver os planos de Deus? Você quer viver os propósitos de Deus? Você quer viver uma vida com significado e propósito, como nós vimos lá em Eclesiastes? Então aplique para todas as áreas da sua vida a palavra de Deus e viva pela palavra de Deus, tá bom? E eu finalizo a nossa gravação dessa noite com isso.